bom estar aqui com você para mais um estudo bíblico, para a gente aprender mais uma porção da palavra de Deus e confrontar os nossos entendimentos à luz da palavra nessa nossa série que se chama Confere na Palavra. E obviamente que você precisa estar aí para conferir na palavra com sua Bíblia por perto ou seu aplicativo aberto na palavra de Deus. Hoje o nosso tema é o fim das sombras. E o texto que nós vamos ancorar o nosso estudo está em Mateus 5, 17 e 18, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Esse texto dá margem a muitas má compreensões e até mesmo a desvios doutrinários seríssimos. Há pessoas que ainda se apegam à lei para a salvação. A lei não tem a condição de nos conduzir à salvação. Nem teve no passado e nem tem agora em Jesus. Sobretudo, no advento do Messias, a lei cumpre o seu papel, que é apontar para Jesus. Nós falamos um pouco sobre isso no primeiro estudo dessa série. Seria legal você voltar um pouco lá. Mas eu quero trazer de volta aí a sua memória e avançar um pouco mais nesse entendimento. Na verdade, todas as coisas que aconteciam na lei tinham como objetivo preparar os nossos corações e, sobretudo, os corações do povo de Israel para o advento do Messias, o prometido de Deus que viria no tempo oportuno. Então, isso se cumpriu. Como diz a palavra, na plenitude dos tempos, num tempo onde o intelecto humano já havia se desenvolvido a tal ponto que seria compreensível entender o sacrifício de Jesus na cruz, entender o que era expiação, ou seja, uma morte em substituição pela morte de outro, e aí isso se dá. O fato é que ainda hoje muitas pessoas se apegam aos ritos da lei, e não só aos ritos da lei, mas algumas circunstâncias que são específicas, que foram específicas para o cuidado do povo num tempo específico. Como, por exemplo, há pessoas que ainda se abstêm de alimentos, entendendo que nisso também se apoia a sua salvação ou não. Mas é uma irrealidade. Outros guardam dias específicos. A maioria guarda o sábado como uma recomendação da lei até este dia. Mas nós vemos que a todas essas coisas existem contrapontos bíblicos muito claros. Jesus permitiu que os seus discípulos trabalhassem no sábado, trabalhassem e fossem fazer o bem no sábado e que comessem colhendo espigas no sábado. Na palavra de Deus a gente vê um texto muito interessante que fala da história de Pedro, quando ele é confrontado porque não queria dar a devida atenção a alguém que não era da sua nacionalidade, entendendo que esse alguém não pudesse ser usado por Deus de uma forma muito especial. E aí Deus apresenta para ele em visão um banquete de muitas coisas que eram consideradas imundas e diz para ele: olha, não torne imundo o que eu santifiquei. Então a gente vê que há muitos contrapontos que vão mostrar que a lei cumpriu o seu papel. E quando esse texto Jesus ainda diz, eu vim cumprir a lei, significa exatamente isso, que ele veio para ser o fim da lei. O fim da lei nós podemos entender da seguinte forma: o fim da lei a lei tinha uma finalidade, a lei tinha um propósito. Esse propósito era mostrar ao homem o quanto ele era pecador e apontar para ele que viria aquele que seria o cordeiro definitivo, não seria só um tipo de libertação, mas ele seria de fato a nossa libertação, que ele viria, morreria em nosso lugar e ele salvaria todo aquele que render-se-ia a ele, ok? Então, quando a gente pega o tabernáculo, quando a gente pega os animais que foram mortos, quando a gente pega toda a estrutura cultural judaica, a gente precisa entender que essas coisas não têm efeito para os nossos tempos.
Há pessoas, por exemplo, que querem construir edificações parecidas com as edificações cultuais que existiam na época ainda das sombras, da lei. Não entendendo que não será por esse tipo de similaridade que nós nos aproximaremos mais de Deus. O que nos aproxima de Deus hoje é Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E o Evangelho nada mais é do que aquilo que mostra as ordenanças de Cristo, que mostra como o próprio Jesus viveu, nos deixando exemplo de vida, para que nos aproximemos dele em suas ações e sentimentos. Então, entenda uma coisa, o fim da lei é Cristo. Para todo aquele que crê em Cristo, o fim da lei, o cumprimento da lei, o propósito da lei é Cristo. Não viva por sombras, ok? Não seja alguém que fique se guardando, se não por questões de saúde, se não por questões de entendimento que não seja associado à salvação ou não. Você pode escolher o sábado como um dia cultual? Você pode escolher o sábado, desde que você entenda que não é dessa escolha que depende a sua salvação. Você pode escolher se abster de alguns alimentos? Certamente que você pode por questões de saúde, até porque a abstenção de alguns alimentos na lei visava justamente o cuidado com um povo que caminhou no deserto durante anos a fio, ou seja, durante 40 anos pelo menos o povo esteve andando no deserto. Você imagina o que seria uma epidemia? Você imagina o que seria o mais simples dos males de saúde ocorridos no deserto, sem grande disponibilidade de água, sem grande disponibilidade de asseio. Então era cuidado com o povo. Mas, obviamente, nos dias de hoje, quando você faz uma cirurgia, o médico diz assim, olha, evite carne remosa, não coma isso, não coma aquilo. Obviamente que aquilo que comemos afeta o nosso corpo de formas diferentes, mas isso por conta de circunstâncias temporárias. E não nós encararmos isso como atitudes que podem disso depender a nossa salvação, disso pode depender a nossa santidade, disso pode depender a nossa aprovação diante de Deus ou não. Podemos fazer por zelo de saúde, podemos fazer por cultura, mas entenda, todas essas coisas foram sombras, foram coisas que eram símbolos daquilo que Jesus viria a fazer de forma definitiva. Liberte-se de crendices, liberte-se do aprisionamento ao legalismo da lei, ok? Seja livre em nome de Jesus, até porque essas eram atitudes religiosas. E deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus não nos veio fazer pessoas religiosas, mas Jesus veio nos trazer a fé nele. Ou seja, não é religião que salva o homem, mas é a fé verdadeira em Jesus Cristo. Preocupe-se com essa fé verdadeira em Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele te ordenou e tendo Ele como modelo de vida. No Velho Testamento, nem grandes nomes do Velho Testamento são neles que eu devo espelhar a minha vida. Eu não devo ser um seguidor de Moisés, ou um seguidor de Davi, ou um seguidor de qualquer outro herói bíblico. Eu devo ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, seguindo os seus passos. Bom, se isso edificou a sua vida, eu espero em Deus que você possa também cooperar para que outros sejam atingidos por esses estudos e possam ser edificados em suas vidas. E você pode levar essa disposição a outras pessoas compartilhando em suas redes sociais e também compartilhando nos seus grupos de WhatsApp. Que Deus te abençoe.